o arquivo apagado, a verdade que o sistema tentou ocultar. Imagine viver uma experiência que desafia toda a lógica, capturá-la em vídeo e depois ver todas as provas sumirem como se nunca tivessem existido. Esta é a história de Chris, uma brasileira de Minas Gerais que vive na Flórida, cujo relato ganha um peso aterrador diante da recente desclassificação de documentos de OVNIs pelo governo americano. Para Chris, o que o Pentágono agora admite não é novidade. Ela viu com os próprios olhos. O avistamento. Flórida, 2018. Era um dia comum de 2018. Chris dirigia seu carro por uma rua residencial tranquila na Flórida. O céu estava limpo, a paz parecia absoluta. De repente, a rotina foi quebrada. Pairando silenciosamente sobre a paisagem urbana, um objeto colossal se materializou. "Filma, filma agora!" gritou ela para o irmão, que estava no banco do passageiro com o celular na mão. Mas o objeto pareceu ouvir. Em um piscar de olhos, sem qualquer som ou aceleração visível, o OVNI se moveu de forma instantânea para outra posição. A perseguição. A adrenalina tomou conta. Chris não hesitou, ela perseguiu o objeto. A caçada a levou por ruas secundárias até uma rua sem saída. De um lado da via, um condomínio fechado. Do outro, a certeza de que a busca tinha acabado. Mas, ao longe, pairando silenciosamente sobre as árvores, o objeto estava lá novamente. Desta vez, Chris não confiou no irmão. Ela pegou seu próprio iPhone 6. Com mãos trêmulas, apontou a câmera e deu o zoom máximo. O que a lente capturou era aterrorizante e nítido. Uma nave discoide, com uma superfície metálica escura e fosca que não refletia a luz do sol de forma comum, emitindo um brilho pulsante nas bordas. Era exatamente como a representação que ela recriou agora. Ela registrou tudo. O vídeo era a prova irrefutável. O apagão digital misterioso. A verdadeira provação de Chris começou após o avistamento. Ela postou o vídeo em suas redes sociais e as imagens rapidamente chamaram a atenção. Ela enviou o arquivo original para amigos e familiares por aplicativos de bate-papo. O mundo precisava ver o que ela vira. E então, o inexplicável aconteceu. De forma orquestrada e impossível, os registros sumiram. Do seu iPhone 6, o arquivo de vídeo original desapareceu da galeria. Das redes sociais, as publicações que ela fez evaporaram sem aviso. Dos destinatários, os vídeos enviados para amigos simplesmente não estavam mais lá. As conversas existiam, mas o arquivo havia sido deletado. O caso mais assustador ocorreu com o Facebook. Recentemente, a plataforma relembrou uma memória de uma publicação antiga de Chris. A memória existia, o texto que ela escreveu detalhando o susto estava lá, mas o vídeo anexo havia sido removido pela própria plataforma ou por alguma força externa. O sistema tentou apagar a sua verdade, mas eles não puderam apagar a sua memória. Diante do silêncio forçado e da desaparição das provas físicas, Chris usa agora a arte para reconstituir a imagem que ficou gravada em sua mente. O que você vê é a recriação fiel daquele momento na Flórida, o registro que foi roubado do mundo. Divulgadas pela Casa Branca, né, pelo presidente Trump, sobre os objetos não identificados. Na verdade, nós sabemos o que é, né? Nós conseguimos entender e identificar o que seja. E tá em todas as páginas, tá em vários lugares. E eu tava assistindo e falei assim, mas gente, isso daí não é nada. Isso não é nada comparado com o que eu vi com os meus próprios olhos aqui na Flórida. E eu ainda fiz um comentário ainda, né, numa das páginas, eu falei assim, nossa, isso daí é fichinha, pelo que eu vi, que existe outras vidas em outros planetas, isso daí tá muito claro. Eu jamais viria aqui pra falar algo que não fosse realístico. E ainda fiz um comentário lá, que o que eu teve alguns comentários, né, das pessoas que acreditam também, me perguntando, o que realmente você viu? E, bom, pra quem me segue aqui já há mais tempo, isso daqui eu já falei várias e várias vezes aqui no meu perfil, sobre o que eu vi. Só que agora com o chat GPT, você consegue assim ter uma imagem um pouco mais realista do que foi, né? Quem lembra desse assunto sabe que eu estava com meu irmão caçula, e eu estava dirigindo numa rua, meio tranquila, e ele estava olhando assim, e aí eu falei, o que você tá olhando? Ele, o que é aquilo? E quando eu olhei, tinha uma nave espacial, mais ou menos o tamanho, uns 2 carros juntos assim, mais ou menos, um carro e meio junto, redondo, da mesma forma que a gente sempre vê em vídeo. E eu vi com os meus próprios olhos.
E quando eu falei pra ele, pega o celular e faz um vídeo, a nave simplesmente fez isso daqui, ó. E desapareceu. Eu falei, mas como assim, gente? Como assim? Como é que eu vou provar o que eu vi? E nisso eu peguei e falei, eu vou seguir. E acelerei o carro e segui. Porque desapareceu. Só que aí nós chegamos numa rua que não tinha saída. E do lado direito dessa rua tinha um condomínio fechado, né? Portão fechado, que você só entra lá com código, com cartão. E aí quando eu consegui dar um zoom, na época era o que? iPhone 5, iPhone 6, eu nem lembro, isso foi em 2018. Essa nave, ela estava longe, mas longe, pairando de novo, pairada assim no ar. E aí eu consegui dar um zoom meio vagabundo, né? Porque na época era um celular muito ruim. E eu consegui essa imagem. Eu mostrei pro meu namorado, na época que era o Anthony, mostrei pra ele, mostrei pros meus pais, mandei no grupo da família, postei no Facebook, postei no Instagram, postei em tudo quanto é lugar. Moral da história, o vídeo simplesmente desapareceu do meu drive, desapareceu do telefone de todo mundo que eu tinha mandado, desapareceu dos grupos, desapareceu do Facebook, desapareceu do Instagram. Inclusive, quando o Facebook te dá aqueles memórias, né, de anos anteriores, ele me deu a memória só o que eu tinha escrito. E não, o vídeo em si desapareceu. E agora com o ChatGPT eu consegui formular mais ou menos o que eu vi. E eu vou estar postando aqui pra vocês o que foi que eu vi. Então assim, essas informações que eles estão soltando aí de coisas, não tem nada comparado. Olha só o que foi que eu vi. Se você me conhece, se você me segue aqui há muito tempo, você sabe que eu jamais sujaria a minha imagem, né? Como influencer, como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como pessoa, como humano, de vir aqui publicamente, né? Falar pra 167 mil seguidores algo que não fosse realístico. Então, deixa seu comentário se você acredita, se você não acredita também. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu direito de pensar o que é. Mas segue a imagem aí. Foi quase praticamente a mesma coisa que eu e meu irmão vimos. Dá uma olhadinha.